Olá, seja muito bem-vindo à Semana da Libertação Emocional. Durante esses 5 dias, eu irei te ajudar a se libertar de crenças limitantes, de mágoas, ressentimentos, lembranças dolorosas do passado. Tudo isso, gente, é possível sim de ser minimizado. As dores mentais, as dores da alma, as dores emocionais, é sim possível de serem amenizadas. Por mais de 10 anos eu busquei técnicas, ferramentas, eu busquei o que tinha de melhor na neurociência, na psicologia positiva, para que eu pudesse ajudar o número máximo de pessoas a se libertarem do pior sofrimento que existe, que é o sofrimento que ninguém vê, o sofrimento da alma. E nesses 5 dias, nós vamos aqui trabalhar com uma técnica que eu acho fantástica, uma das técnicas mais poderosas que eu já encontrei até então, que é a técnica da EFT, ou Emotional Freedom Techniques, ou ainda comumente conhecida aqui no Brasil como acupuntura emocional sem agulha. Eu mesmo, gente, sou prova viva dos benefícios dessa técnica poderosíssima. Durante muito tempo da minha vida eu era uma pessoa tímida, introvertida, uma pessoa que não tinha coragem de colocar a minha missão em prática, que não tinha coragem de se conectar a outras pessoas, e com a técnica da EFT eu consegui dissolver diversas crenças que eu carregava há longos anos, tá? E eu quero aqui, como missão de vida, eu tenho como missão de vida propagar e divulgar ao máximo essa técnica maravilhosa que é a técnica da EFT. Hoje eu aplico ela quase que diariamente na minha vida, na vida dos meus clientes, e eu tenho, gente, conseguido chegar a resultados extraordinários. Pessoas que deixaram vícios de lado, pessoas que melhoraram de dores crônicas, dores nas pernas, dores nas articulações, pessoas que, enfim, deixaram de ser ansiosas, síndrome do pânico. Gente, a EFT serve para muita coisa. Lógico que aqui não é um curso de EFT, tá? Eu vou aqui abordar e eu aplicar a técnica focando em determinadas disfunções emocionais, como mágoas, ressentimento, raiva, culpa, tá? Logicamente, em um curso nós conseguimos nos aprofundar com muito mais detalhes, tá? Nessa técnica. Então, vamos lá, seja bem-vindo você que está se permitindo aqui aprender um pouco mais, né? Eu falo que um dos melhores investimentos que nós podemos fazer na nossa vida é o investimento do autoconhecimento. O investimento na busca de técnicas que vai fazer com que nós possamos nos libertar das emoções, das prisões mentais. Essa prisão, a prisão mental, é uma das piores prisões que existe, porque você está livre fisicamente, mas você está preso pelas celas do seu medo. Você está preso pelas celas das mágoas, dos ressentimentos que você guarda ao longo do tempo. Nessa primeira aula eu queria falar com você sobre autoestima, tá? Entenda o que é autoestima, tá? Autoestima nada mais é do que a forma como você se vê, tá? É o quanto você se respeita, o quanto você se aceita, o quanto você confia em você mesmo, o quanto você gosta da própria companhia. Tem pessoas que chegam em casa no silêncio, elas não gostam do silêncio, elas fogem do silêncio, elas começam a ligar a televisão, a ligar o som, a ir para o celular. Por quê? Porque elas não gostam da companhia de si mesmo, tá, gente? O quanto você se aprecia, você gosta de você, você se ama, quanto você tem amor próprio, quanto você tem se cuidado da tua saúde, cuidado da tua alimentação, cuidar das tuas companhias. Tudo isso, gente, prova o quê? O nível da autoestima. Pessoas que possuem elevada autoestima, elas têm uma maior crença de capacidade, uma maior crença de merecimento. Hoje, infelizmente, eu tenho presenciado pessoas que trabalham, que buscam, que criam a realidade, mas no momento de receber, elas se sabotam. Por quê? Porque elas não se sentem merecedoras de receber o melhor da vida. Então, quanto maior a tua autoestima, melhor vai ser o relacionamento com você mesmo, o relacionamento com as outras pessoas. Quanto maior a tua autoestima, mais as possibilidades que você vai enxergar. Você vai ter menos relações conflituosas, você vai conseguir respeitar mais as opiniões contraditórias. Pessoas que têm a baixa autoestima, elas apresentam alguns sinais, tá, que comprovam que ela tem de fato uma baixa autoestima, tá? Então eu vou falar aqui alguns comportamentos, alguns sinais, tá, para que você se autoavalie e você perceba qual é o nível que você hoje se encontra, tá? De baixa ou alta autoestima, tá ok? Então olha só, pessoas que têm dificuldades, né,
em relacionamentos, pessoas pessimistas, pessoas que têm a sensação de que as coisas não vão dar certo, autodepreciação, pensamentos que colocam a si mesmo para baixo. Por exemplo, às vezes a pessoa chega para uma pessoa que tem baixa autoestima e fala para ela: nossa, você é muito bom no que você faz. Aquela pessoa fala assim: não é isso, não. Ela foge de elogios, tá? Porque ela não se vê merecedora de receber esses elogios, tá? Autocobrança excessiva, perfeccionismo, gente, tá? Pessoas perfeccionistas também têm os sinais de baixa autoestima. Sensibilidade às críticas, uma crítica destrói o dia daquela pessoa, tá? Dificuldades em lidar e aceitar as críticas. Sentimentos de não merecimento, como eu havia falado. Dificuldades em ser o centro das atenções em alguma situação social. Geralmente pessoas de baixa autoestima, elas têm medo de se expor em público, ou elas buscam aprovação a todo momento, tá? Porque elas precisam de uma validação externa, porque elas mesmas não conseguem se ver como uma boa pessoa, como uma pessoa que tem habilidades, talentos, tá? Então ela busca sempre fora dela elogios, validações. Você deve conhecer alguém que tem esse comportamento. Vergonha do corpo, não aceitação de alguma parte do corpo ou não aceitação do seu problema pessoal. Medo de ser rejeitado nos relacionamentos, tem pessoas que não se relacionam com medo, né, de ser rejeitada, tem pessoas que passam a vida toda solteiras porque tem medo de sofrer. Isso, gente, é um sinal de baixa autoestima, tá ok? Dificuldade em pedir informações ou ajuda, aquela pessoa que está perdida, sabe? Ela foi para uma cidade que ela nunca... E ela faz de tudo para encontrar, né, o endereço que ela busca, mas ela não pede ajuda, tá? Isso é sinal também de baixa autoestima, tá ok? Sentimentos de culpa, tendência a se culpar quando os outros erram, tá? Sempre assumindo para si a culpa dos outros, tendência em querer agradar os outros enquanto desagrada a si mesmo, constrangimento e dificuldades em dizer não e impor limites. Pessoas que sofrem de baixa autoestima, elas têm uma profunda dificuldade de dizer não, de colocar limites, de dizer o seguinte: aqui é meu espaço, tá? Por favor, respeite o meu espaço. E pessoas que têm baixa autoestima, elas não conseguem dizer não. Dificuldades em expor de forma clara ideias e opiniões, tá? Timidez. Pessoas tímidas, gente, elas têm baixa autoestima, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui para quê? Para que você possa enumerar quais desses itens você percebe que você tem. Nem que seja em menor grau, tá? Porque nós vamos, nessa semana, utilizar a técnica da FT para ir desbloqueando, para ir liberando vários desses sentimentos, tá ok? Deixar de fazer coisas pelo medo do julgamento de outras pessoas. Então as pessoas passam a vida toda se sabotando porque elas têm medo de implementar uma ideia e não dá certo, né? E tem medo de se frustrar. Se vê como uma pessoa azarada, nossa, eu nasci para sofrer, desafortunada, né? Sente pena de si mesmo, sempre, ah, meu Deus, eu nasci para sofrer, eu sou uma vítima, né? O vitimismo, medo de fracassar, facilidade em se magoar e se ofender. Nossa, aquela pessoa que você fala assim, e ela, meu Deus, acha que é com ela, acha que você foi muito grosso, então baixa autoestima, tá? Se sabota e perde oportunidades profissionais e pessoais, deixando por terceiros. Dificuldade e constrangimento em receber elogios, como eu falei anteriormente. Dificuldade em receber em geral, né? Tem uma baixa crença de merecimento. Evitam receber dinheiro, amor, presente, conforto, tá? Baixa autoestima. Necessidade de reconhecimento e apreciação, né? Ficar triste e chateado quando não é reconhecido. E tem mais, tá, gente? Vamos lá. Vergonha da origem, vergonha dos pais, da condição social, atitude de subserviência, aquela pessoa que é capacho dos outros, medo e dificuldade em lidar com figuras de autoridade, hábito de se comparar negativamente com o terceiro, tipo aquela pessoa que fala, ah, eu sou assim, mas fulaninho fez pior, né? Sempre se compara com a pessoa que está abaixo dela. Sentimento de inveja, pessoas muito invejosas, gente, é sinal de baixa autoestima. Ela te vê aqui em cima, ela está aqui embaixo. Como ela não consegue se colocar aqui, ela não se acha merecedora, capaz, ela prefere ter inveja de você para que você desça no patamar que ela se encontra. Necessidade de beber ou se drogar para se divertir. Olha só, pessoas que só conseguem se divertir, gente, nos ambientes aí festivos, né, no aniversários, numa balada, é porque pessoas que precisam tomar uma bebida alcoólica para quê? Para que ela possa neutralizar aqui a atividade do lobo
frontal, né, que exatamente é aquele que coordena as nossas atividades racionais, e ele tira o lobo frontal do circuito com a bebida, porque o álcool ele inibe a atividade do lobo frontal e automaticamente essa pessoa começa a ficar alegre, tá? Sinal de baixa autoestima, dificuldades em expressar carinho e afeição através de palavras ou contato físico, a pessoa não consegue abraçar, não consegue beijar, não consegue falar que ama, tá? Hábito de fazer chantagem emocional, tá? Isso é muito comum também. Não aceitar ou lidar bem com o fato de ter nascido homem ou mulher. Desejo de ser o do sexo oposto, tá? Sonhar e desejar ser outra pessoa. Colocar-se sempre em último lugar. Não cuidar da aparência, pessoas que não têm higiene, que não cuidam da sua saúde, tá? Que não querem comprar roupas novas, que não querem investir na sua beleza, tá? Baixa autoestima. Falta de zelo com a casa, com o carro, com os bens materiais, sentimento de arrependimento, remorso, sentimento de que há pessoas confiáveis, que o ser humano não presta, que não há pessoas confiáveis, né? Ela não confia em ninguém, ela acha que todo mundo é desonesto, que todo mundo vai passar ela para trás. Tendência em falar bem de outras pessoas mais distantes e criticar severamente as pessoas de casa, mais próximas, tá? São aquelas pessoas que, por exemplo, falam muito bem das outras, elogia facilmente as pessoas de fora, mas de casa, as pessoas de casa são as piores pessoas do mundo, tá? Então, gente, eu coloquei aqui, tá? Alguns sinais, tá? Algumas características. Eu quero que você escreva aquelas características que você percebeu que você tem essa característica, esse comportamento, tá? Esse sinal que comprova que você tem baixa autoestima, tá? Logicamente vai ter pessoas que vão ser tímidas, mas que não criticam, né? Aqui foi de forma geral, tá, gente? Coloquei aqui itens, características bem genéricas que mostram que são comuns em pessoas que têm baixa autoestima. Por que eu peço para você enumerar? Para você trazer a consciência. Porque são exatamente, gente, essas características que nós vamos trabalhar, algumas delas ao longo dessa semana da libertação emocional, tá ok? Então vai lá, pausa esse vídeo, escreve, né, se possível, revê o vídeo de novo, reveja todas as características, os sinais de baixa autoestima que eu acabei de falar, e escreve, enumera cada um daquilo que você percebe que você tem na sua vida. O interessante, gente, é que a maior parte desses comportamentos, eles agem de forma inconsciente e vai sabotando a tua vida, vai destruindo a tua vida, vai fazendo com que você perda as grandes oportunidades da sua vida, tá? Então, o meu papel aqui, inicialmente, é trazer à luz da consciência aquilo que estava inconsciente, aquilo que era sombra. Tem uma frase que eu costumo falar que é o seguinte: o pior doente é aquele que não sabe que está doente, tá? Então, quanto mais eu me auto-investigo, quanto mais eu me autoconheço, gente, mais, digamos, sombras eu trago à consciência, ou seja, mais possibilidades eu tenho de curar aquilo. Porque aquilo que estava me sabotando como um programa viral no meu inconsciente, ele não está mais escondido. Eu agora tenho consciência daqueles problemas, tá? Gente, e eu aqui vou trazer para finalizar. Então, para finalizar aqui esse vídeo, tá? Esse primeiro vídeo, que é um vídeo mais de autoidentificação, né? Eu quis colocar essa primeira aula como uma aula de autoconhecimento, porque se você não sabe que você tem uma doença, não tem como curar a doença, né? Então, primeiro você vai se autoavaliar, vai se descobrir quais são desses sinais, características que você possui, para que nós possamos trabalhar nas próximas aulas. Eu vou fechar aqui esse vídeo agora, deixando algumas perguntas para você também responder para a aula de amanhã, tá? Olha só, se você identificou um comportamento, seja qual for, você vai se perguntar: em que situações você age dessa forma? O que o leva a agir dessa maneira? Que sentimentos o levam a agir dessa forma? Por exemplo, uma pessoa agressiva. Em que determinadas maneiras você age de forma agressiva? Quais são os sentimentos que te levam a agir de forma agressiva? É quando você está com medo? É quando você se frustra? Desde quando me comporto assim? Sempre fui dessa maneira ou consigo perceber quando começou? Será que foi de algum determinado evento que eu vivi na minha vida? Um abandono, uma vergonha que você passou de forma mais intensa pelos seus pais, tá ok? Então vai lá, gente, responde, tá, essas perguntas, tá ok? E reveja esse vídeo 1, 2, 3, porque lembre-se, gente, a autopercepção é a primeira chave para grandes mudanças. É descobrir que eu tenho parte daquilo. E aí automaticamente nós vamos aí aplicar o remédio, né, que é a técnica da FT, nos próximos vídeos, tá? Eu vou te fazer um pedido. Até lá, até amanhã, compartilha o link, né,
desse vídeo, né, o link dos grupos do WhatsApp com outras pessoas, com familiares, colegas, amigos, inimigos, para que mais e mais pessoas também tenham acesso, gente, a essa técnica tão fantástica e que traz uma excelente qualidade de vida, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e nos vemos aí amanhã na segunda aula da semana da libertação emocional. Namastê.